Bem-vindos ao programa Amigos e um Café. Estou com uma convidada incrível, com muito conhecimento para compartilhar com vocês gratuitamente. Então pegue já lá aquela pipoca bem gostosa, guaranazinho ou um suco, porque esse podcast vai render muito. Psicóloga com experiência clínica há mais de 10 anos, espiritualista, terapeuta holística, especializada em saúde mental. E essa convidada, ela vem buscando o despertar consciencial e auxiliando aqueles que buscam autoconhecimento e evolução dentro de si. É com muito prazer, é com muita honra que nós recebemos a Caroline Rafael Rossini de Oliveira. Cá, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, porque esse programa praticamente é seu. Gratidão, Dani, gratidão pelo convite. Eu me sinto muito honrada também, né, de estar fazendo parte. E eu espero realmente que todo esse conhecimento, que todas as informações, seja contribuição para as pessoas e chegue exatamente naquelas que estão mais precisando. A gente sabe que nada é por acaso, né? É verdade, com certeza. Eu não tenho dúvidas que cada palavra que você vai compartilhar aqui conosco, vai ministrar o coração de todo mundo que está nos assistindo, fará muita diferença. Que assim seja. Então vamos lá. Como que surgiu o desejo em trabalhar com a mentalidade e comportamento humano? Pois é, Dani. Então, na verdade, eu vou iniciar, né, falando um pouco sobre a questão que desde a minha infância, né, desde muito nova, eu enfrentei vários desafios ou dificuldades ou que a gente pode nomear de problemas também. E no desenvolvimento, chegando na adolescência, para a gente escolher, né, a nossa formação e tudo mais, eu acredito que eu tenha escolhido a psicologia justamente porque a gente vai com a ilusão, né? Quando a gente escolhe a profissão psicólogo, eu acredito que a gente vai para a gente querer se curar, né? Então, agora você falando, vamos pensar que, materialmente falando, né? Eu fui para tentar me entender. Mas eu acredito, agora eu faço um link com a parte da espiritualidade, que tá tudo ligado, né? Tá tudo interconectado. Então, eu acredito que todos nós viemos aqui com um propósito. Todos nós temos dentro da gente, antes da gente vir aqui nessa roupagem, passar por essa experiência humana, a gente já vem com um propósito que eu chamo de missão de alma. Então, cada um dentro do teu propósito e do teu caminho. Mas, muitas vezes, a gente vai desenvolvendo esse caminho. E por isso também, hoje eu compreendo, mais madura, por todo o caminho que eu percorri, dos meus sofrimentos, que me fizeram entender o propósito que eu tinha, que era o quê? Trabalhar com a cura emocional, trabalhar com a cura mental, trabalhar com essa questão do ajudar, do auxiliar o próximo dentro do comportamento e dentro da sua cura, para o seu processo de evolução também. Que legal. Ká, você falou muito da cura. Eu sei que a maturidade, ela nos ajuda muito nisso. Então, você disse que quando você começou, você veio buscar uma cura, né? E ali você foi aprendendo para ajudar a curar os outros a serem curados. A pergunta que eu tenho para te fazer é assim, no meio do processo, eu sei que nós não estamos nesse momento 100% curados, sempre tem alguma coisa que nós precisamos ajustar. Mas desde o seu ponto de início, quando você começou ali a sua graduação, até o momento, com toda a sua experiência clínica, 10 anos aí, nesse processo, você foi curada? Não, Dani, eu acredito que assim, né? Dentro dessa experiência terrena, porque hoje nós estamos aqui, eu estou Carol, a Dani está Dani. Nós não somos isso. Nós somos uma consciência que habita este corpo hoje. E assim como
atores dentro de um teatro, né? A gente vem, interpreta um papel, experiencia. O planeta Terra é um planeta onde nós, espiritualistas, nós consideramos um planeta escola, onde a gente vem para aprender. E como se fosse basicamente um hospital. Então eu penso que estar aqui hoje, né, vivenciando, experienciando essa terceira dimensão, é justamente com o propósito da gente se curar. Então, não, eu não estou curada, estou buscando a minha cura, que é o processo de evolução, assim como todos nós que estamos nessa dimensão, nessa frequência, pela lei da afinidade aqui. Então, eu acredito que seja um processo. É uma montanha russa, né? Exatamente, Dani. Uma hora a gente tá lá em cima, daqui a pouco lá embaixo, e uma hora consegue, daqui a pouco acha que conseguiu, não conseguiu. Exatamente. E o que a gente aprende, né, disso tudo, eu acho que o por trás disso, né, a hora eu tô em cima, a hora eu tô embaixo, a hora eu tô feliz, a hora eu tô triste, a hora eu tô com raiva, como que a gente lida com todas as nossas emoções, o que a gente aprende com as nossas emoções, como que a gente ressignifica tudo isso e principalmente como que a gente cresce, que é a questão da maturidade que você trouxe, né? Com certeza. Tá. Ô, Ká, você deve ouvir muita história dentro do consultório, né? Hoje, nos dias atuais, pós-pandemia, quais são os assuntos que você mais tem que lidar e ajudar seus pacientes a resolverem ali dentro? Exatamente, né, Dani? Essa questão da pandemia que você trouxe, a gente pode pegar alguns pontos, né, alguns sintomas. O estado emocional do pessoal pós-pandemia é um estado extremamente ansioso, né? Extremamente? Extremamente ansioso. Porque, na verdade, a gente tinha uma forma de funcionar até então, né? Onde nós somos programados dentro da nossa sociedade a gente fugir das nossas emoções. Por isso, esse atropelamento, de atividades, a gente foge da gente, do nosso eu, né? Então, no momento em que a pandemia veio, a gente teve que se reconectar com a gente mesmo. E a gente não sabe quem somos nós. Nós estamos aqui para aprender. É uma viagem interior que nós precisamos fazer. Então, uma das questões foi essa questão da ansiedade. Existem vários pontos em comum que eu já observei, né? Que são medos, ansiedades, uma necessidade da aprovação do outro. Muito forte. É uma questão de as pessoas não conseguir dizer não, não conseguir colocar limitações. Mas se eu fosse resumir para você aqui, eu diria que as pessoas, elas têm uma dificuldade em ser elas mesmas. Entendi. E dentro do processo de autoconhecimento, dentro do processo da terapia, da psicoterapia ou de qualquer forma, de qualquer caminho que você tome para você se reconectar com você mesmo, é um desafio. No sentido de que a gente começa a entender que, como eu disse para você, nós somos programados dentro de uma sociedade, nós somos rotulados e nós repetimos padrões que nos foram impostos. Então, eu costumo dizer assim que nos é ofertado um prato pronto e nós não temos a consciência que nós podemos montar o nosso prato. Que legal. Muito extraordinário, assim, essa colocação. Quando você fala assim, que nós fugimos da nossa própria emoção, me faz lembrar o passado. As pessoas mais antigas, mais velhas, elas não tinham tanto conhecimento como a humanidade tem hoje. Eles trabalhavam muito no campo, eles tinham suas famílias, eles dominavam aquilo que eles trabalhavam, aquilo que eles viviam, mas eles não tinham esse mundo intelectual gigantesco que nós temos hoje. Então, eles não tinham tanto conhecimento. E pela ignorância, que a ignorância é a falta de conhecimento, eles fugiam muito da realidade. Então, você vai conversar com uma pessoa mais velha, vai falar de sentimentos, parece que você está mexendo numa ferida. Que está aberta. E ali eles fogem do assunto. Coisas simples, como quem era meu avô, quem era meu bisavô, como você era quando criança. Eu já vi por muitas vezes meus pais fugirem do assunto e lembrar de poucas coisas,
ou rodear, mas não explicar aquilo que eu queria saber. Então, quando fala de fugir de emoções, me remete ao passado, para pessoas que naquela época não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Mas quando você traz isso para os dias atuais, para mim é espantoso. Exato. É espantoso, porque hoje nós temos uma mente mais aberta, nós temos muito conhecimento distribuído gratuitamente na palma da mão. Dá para usar a tecnologia a nosso favor, embora muitos não usam. Exatamente. Usam de forma inadequada para distração e não para crescimento. Então, quando eu olho que o pessoal que está nos assistindo hoje tem essa dificuldade de trabalhar nas emoções, fugir de problemas, então, muitos. Eu fico realmente assustada, eu não imaginava. Exatamente. Nós estamos aqui justamente porque a gente precisa resolver problemas, né? Então, a nossa vida é um resolver problemas e a gente tende a fugir dos nossos problemas. Então, você está indo contra o teu processo de maturidade emocional, pessoal, espiritual, né? Porque nós estamos aqui justamente para isso. E existe uma questão também dentro da sociedade, Dani, que é eu não demonstrar as minhas emoções me faz uma pessoa forte. E eu gosto muito de ressignificar, dar outro significado, né, principalmente pessoal lá no consultório para minha própria vida, que não, você é muito forte quando você demonstra as suas emoções. E é no demonstrar das nossas emoções que ocorre o encontro com nós mesmos, o florescer das habilidades e de todo o nosso potencial. E aí eu começo a me descobrir. E se eu começo a me descobrir, eu começo a me curar. E se eu me curo, eu vejo o propósito de tudo. Eu me encontro com Deus, com uma força superior, com uma conexão maior que está presente dentro de mim. Ai, vou até arrepiar. Gente do céu, eu achava que eu era forte justamente por esconder minhas emoções. Olha como eu era ignorante. Então, lá atrás, né, a valentona. Aí o Senhor foi me moldando, foi me baqueando e foi me moendo, eu chorar. Aí um belo dia eu me lembro de uma situação que eu perdi meu cachorro. Puxa vida. 8 anos ali comigo, meu amigão, perdi ele de uma forma inesperada. E junto com esse processo, nós estávamos vivendo um outro processo familiar. E eu não aguentei. E aí eu desabei. E aí meu marido fala assim, não, você é forte, você vai dar conta. Aí eu falei, não, eu não sou, e eu não quero ser forte. E eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu preciso ser forte. Exatamente. Isso. Eu falei, não, eu não sou forte, eu não quero ser forte nesse momento. Eu só quero chorar, viver a minha dor, o meu luto, e a hora que tudo aquilo passar, certamente vou retomar a minha vida. Porque às vezes você quer engolir o choro. Isso aqui tá me doendo, tá me machucando. Mas eu sou forte, vamos passando por cima, e vamos passando. Vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir passar por cima. Exatamente. Você vai dar de encontro com você mesmo. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei assim, eu não quero ser forte. E foi a primeira vez que eu tive uma sensação maravilhosa dentro de mim. E não me senti fraca. Quando eu não quis ser forte, eu não me senti fraca. Eu só quis ser um ser humano que tá passando um processo difícil, chorar como todo mundo, esperar me curar, me aliviar e depois voltar e tá tudo bem. Perfeito. Tá vendo? Eu fui curada. Não fui curada, não fui forte. Gente, exatamente. As nossas emoções, Dani, nós não somos ensinados a nos conhecermos. Nós não somos ensinados. A gente entendeu que as nossas emoções querem nos falar. Porém, as nossas emoções foram ferramentas que nos foram dadas nesse momento aqui para o processo de evolução e de autoconhecimento. Então, se nós temos as nossas emoções e a gente está sentindo algo, isso significa de um sinal que a gente precisa ouvir. Então, se eu tenho raiva, opa, peraí, eu não posso esconder essa raiva e eu fingir que essa raiva não existe dentro de mim. Pelo contrário, a gente tem que, por exemplo, chama ela para tomar um café com você, deixa ela sentar na tua frente, você frente a frente com ela, vamos fazer esse exercício e ouve o que ela tem para te dizer. E a partir disso ela vai levantar e vai embora.
Porque a gente precisa passar pelo processo do que as nossas emoções estão dizendo. Porque é algo interior que está acontecendo dentro da gente. Então, quando a gente nega as nossas emoções, a gente está negando a nós mesmos. A gente está negando a nossa realidade. E aí a gente acaba desenvolvendo e acarretando o que? As doenças. Porque a nossa mente está totalmente conectada com o nosso corpo. É uma relação direta. Então, dentro da psicossomática, que é uma área dentro da psicologia, a gente, né, de psique, de mente e soma do nosso corpo fisiológico, tudo que não é trabalhado aqui é convertido em dor, em doença aqui. Então, a gente tem as doenças emocionais e as doenças físicas. Mas se a gente perceber, se a gente começar a compreender, as doenças começaram aqui. É verdade. E depois vieram para o nosso corpo físico. Então, de acordo com o seu conceito, que eu acho que tem tudo a ver, tem crescido muito o número de infartos no Brasil. Está relacionado a isso, esse tipo de comportamento. Vai guardando emoções, vai guardando isso. E vai uma hora acumulando e a pessoa não aguenta. Você acha que está relacionado? Pode estar, Dani. Claro que a gente tem que levar em consideração vários outros fatores, né? Em geral. Perfeito. Sim. Mas sim, já é comprovado cientificamente que, né, a nossa mente, quando a gente tem algo para ser resolvido, isso é convertido em dor, doença no corpo. Inclusive o câncer já é comprovado cientificamente que tem fator emocional. Sério? Sim. E todo mundo acha que é por conta disso, de alimento, daquilo. Você pode perceber, acontece muito no consultório. A pessoa chega, normalmente a pessoa não chega só com a dor emocional. Ela vai chegar com uma dor física junto. Então, tem uma enxaqueca que não passa. Tem uma dor de garganta que está sempre inflamada. Tem uma dor de estômago, uma gastrite, uma dor nas costas. E aí, a fala da pessoa, o que ela verbalmente sempre expressa é assim: Carol, eu já fui em todos os médicos. E eles falam que eu não tenho nada. A minha mãe tem uma frase pra isso. Minha mãe fala assim, é espiritual. Também. Eu acredito muito, porque o nosso emocional tá ligado totalmente com o nosso espírito. É tudo conectado, né, Dani? Então, sim, faz sentido. Que legal. Eu gostaria também de fazer uma colocação nessa sua abordagem. Você disse assim que é muito necessário que eu marque um café, sente com você, fale aquilo que eu estou sentindo naquele momento. E existem várias maneiras, lembrando aqui que existem várias maneiras de você expressar a sua dor. Não necessariamente tem que ser por meio da violência, da agressividade, de uma forma muito adulta, muito madura, dá para sentar, olhar no olho, conversar. Com você mesma. Sim. Sozinha, é um processo, né? Sim, e se você tiver um pouco mais de disposição, coragem, falar no outro como você se sente, porque às vezes ele não sabe que causou essa ferida em você. E esse processo, eu fiz ele por 3 anos com uma menina que era sócia minha. Nós somos educadas através de uma pessoa que nos orientou, né? Olha, senta, conversa, olha no olho. E vocês vão ver como vocês vão crescer juntos. No começo a gente só faltava se matar, mas depois foi a melhor coisa que existiu na vida. Nós falamos assim, ainda que seja difícil para nós não vamos desistir desse processo. Então chegou um momento que eu olhava no olho dela e ela falava, pode falar, você já sabe tudo o que eu quero dizer. Quer dizer, o próprio já dizia. E eu acho tão, eu vou chegar no ponto que eu quero, eu acho tão nobre esse tipo de comportamento, sabe por quê, Ká? Se eu tenho um problema com você, eu sou muito direta e eu gosto muito de olhar nos olhos. Os olhos é a janela da nossa alma, né, Dani? Eu não fico confortável com alguém que não me olha nos olhos. Eu acho que essa pessoa tá escondendo alguma coisa, tá com algum problema. Sem dúvida. E assim, eu acho muito nobre você sentar, olhar nos olhos e falar, Ká, lembra aquele dia? Perfeito. Eu me senti dessa maneira. Perfeito. E de repente a pessoa nem sonha que causou esse efeito. E quando você faz isso, você deixa de criar um problema na sua vida. E qual é o problema? Que para mim é um problema, a falsidade. Eu não falo para você
Aí eu espero você virar as costas e falar para uma multidão. Eu acho isso tão feio. Exatamente. E isso, você está acumulando mais sentimentos ruins, negativos dentro de você. Ou seja, além da raiva, você tem esse sentimento de culpa, de falsidade, de negatividade. E às vezes você pode resolver de uma forma tão simples. Justamente. Cria um problema gigantesco. Perfeito. Nossa, perfeita a tua colocação, né? E eu costumo dizer que você perguntou, né, quais são as maiores dificuldades, né, dentro do consultório. E uma das dificuldades é o expressar-se assertivamente. Nós não somos ensinados, a demonstrar nossas emoções. Lembra? Então a gente volta na questão da emoção, do ser forte. Desde pequeno, né? Menina, não faz isso. Menino não chora. Homem, né? Sabe, essas crenças limitantes que vão sendo implantadas na gente, a gente cresce com isso, né? Eu gosto sempre de falar que existe uma diferença entre você educar um filho e você reprimir. E a nossa sociedade por si só já é repressora e a gente vai sendo condicionado dessa forma, né, Dani? Vai copiando, né? Vai copiando. Então, o expressar-se assertivamente, ele tem total relação já com a nossa infância. Porque a gente já aprende a cala a boca, engole o choro. Engole o choro, por isso que na fase adulta Né? Então, eu posso contar o caso de uma paciente aqui? Eu vou te contar para exemplificar rapidinho o que eu tô querendo te dizer, né? Essa questão do expressar-se assertivamente. Eu tive uma paciente que ela chegou, no consultório, ela é muito quieta, assim, muito, muito quieta. Então, dificilmente ela falava alguma coisa, eu sentando, sempre puxando, né? Então, ela tinha essa dificuldade muito grande. E depois de um tempo, juntas, ela veio à memória dela uma lembrança da infância dela, onde a mãe dela estava na frente, no portão da casa dela, conversando com uma vizinha. E aí ela pegou e foi conversar com essa mãe. E interrompeu essa conversa. Ela falou assim, mãe. E a mãe falou assim, olha, estou conversando. E ela fez o quê? Ela insistiu. E a mãe, o comportamento da mãe, a reação da mãe foi dar um tapa na boca dela. Que era muito comum, né? Muito comum. E ainda é, viu, Dani? Ainda é. Então, ela falou assim, cala a boca e nunca mais me interrompa. Virou um trauma. Ela se calou pra sempre. Quantos anos ela tem hoje? Eu acredito que em torno de uns 40. Mais de 30 anos. Exatamente. Se calou. Então, eu falar significa que eu vou sentir dor, significa dor. Porque quando eu tentei me expressar, meu ponto maior de referência, que é minha mãe, disse, cala a boca, fica quieta, então eu vou levar isso como uma regra pra minha vida. E eu vou me calar em todos os sentidos da minha vida, me trazendo sofrimento emocional. Imagina pra você destravar essa pessoa. Tirar dela essa crença limitante, porque ela criou uma crença na mente dela. Sim. Que é assim, se eu me expressar, eu posso ser reprimida. Para não ser reprimida, eu me calo. Então, é um comportamento muito difícil. Sim, exatamente, Dani. Tem um longo processo, porque praticamente foi uma vida toda. Exatamente, e é o que eu falo, né? Não adianta a gente querer chegar na terapia e as pessoas falam, Carol, quantas sessões? Eu digo, bem, não sei, vai depender mais de você do que de mim. Porque como é que você quer? É a mesma coisa, a gente não cuida do nosso corpo, tipo, a nossa vida inteira. Aí em 6 meses... que numa única sessão, já quer que aconteça uma coisa. A nossa mente é a mesma coisa, então vai depender de você. É um processo a conta-gotas, onde o teu processo de autoconhecimento, o desenvolvimento das tuas emoções, né, dessas ferramentas tão importantes, elas já estão sendo trabalhadas, como, por exemplo, a paciência com você mesmo, no momento em que você começa a entender dessa forma, né, Dani? Então, é todo um processo. E desde quando ela começou esse tratamento, você já viu algum avanço? Já, sim. Hoje ela não está mais comigo. Isso foi um caso de anos atrás, mas tem. E depende muito de pessoa para pessoa, né? Porque assim, ninguém salva ninguém, né, Dani? Né? Se vocês observarem profissionais prometendo a cura e salvar, né? Fiquem atentos, porque ninguém salva ninguém. Só a gente, com a tomada de consciência, consegue escolher, olha, eu quero essa mudança de padrão de comportamento e padrões de pensamentos que são nocivos para mim. A partir daí,
as ferramentas que são ofertadas ao redor, como a psicoterapia, terapia holística, espiritualidade, religião, qualquer outra forma que te ajude, elas vão funcionar. Caso contrário, não. É verdade. Eu entendo o que você quer dizer, porque eu também lidero pessoas. Eu falo assim, eu só trabalho com quem quer. Exato. Quem não quer, você espera o momento, o tempo da pessoa, ela precisa decidir querer ser trabalhada. Perfeito. Senão não tem como você ficar dando murro em ponto de faca, né? Exato. É isso mesmo. Mas que bom que ela teve avanço. Sim. Isso serve de exemplo, porque, com certeza, quem está nos assistindo, tem muitas pessoas que estão... eu vou me calar para evitar problema. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Melhor ficar quieto do que criar algum tipo de problema. E às vezes não é criar um problema, mas resolver, sim. Não é criar e resolver. Eu vou resolver o meu problema, porque assim, você não tem uma bola de cristal pra saber o que eu tô sentindo, né? Então, quando eu comunico o que eu penso, o que eu sinto de uma forma assertiva, ou seja, de uma forma certa, eu te dou a oportunidade de você se redimir comigo. Com certeza. Nossa, muito bem colocado, porque a gente ouve muito. Criar problema e não resolver, verdade. É como você falou, a gente foge, né? Fugimos. Não, sem contar que tem aqueles que já vai armado pra cima do outro e o outro já está armado pra se defender e atacar. Exatamente, Dani. Exatamente. É uma das maiores dificuldades hoje do ser humano. Mas estamos caminhando, né? Tá desenrolando, graças a Deus. Estamos trabalhando para isso. A humanidade está tomando consciência disso. Ká, como que você analisa a mentalidade e o comportamento humano nos dias atuais? Perfeito, Dani. É uma pergunta que não tem como eu não fazer um link com a questão da espiritualidade, né? Nós espiritualistas, nós acreditamos que o planeta Terra hoje ele está passando por um processo de transição, que a gente chama de transição planetária. E por conta disso, né, como eu disse para você, que nós entendemos que o planeta Terra é uma escola, é um planeta escola e um hospital, onde nós estamos aqui para nos curarmos dentro de um processo de evolução. Dentro dessa transição planetária, né, nós que somos filhos de Gaia, que a gente fala que é o planeta Terra, né, nós estamos emaranhados dentro dela hoje, dentro do planeta Terra. Como ele está passando por esse processo de transformação, nós também temos que passar por esse processo de transformação. Então, nós estamos saindo, que a gente fala da terceira dimensão, e indo para a quinta dimensão. Então, a gente fala de um processo de frequência de vibração. Eu vou dar um exemplo para você desse processo de transição do planeta Terra. Vamos pensar numa era primitiva. Então, a gente teve uma era lá dos homens das cavernas, né, que durou muitos e muitos anos. Depois, o planeta Terra, ele passou, que é o que a gente está ainda, mas nós estamos saindo disso. Por isso essa loucura, que a gente está na boca do furacão agora. Então, ele saiu dessa era primitiva e entrou de provas e expiações, que é o quê? Provas, a gente está aqui, né, para a gente resgatar o que a gente chama de karma, para a gente vir aqui, resgatar os nossos sofrimentos e expiações para a gente expiar aqui os nossos sofrimentos. E a gente está saindo desta era de provas e expiações e indo para uma era de regeneração. O que é era de regeneração? Né? Provavelmente a gente não vai estar aqui, mas os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, eles testemunharão e ajudarão neste processo. Será um mundo um pouco mais leve, um pouco mais de luz, com um pouco mais de fraternidade, com um pouco mais de união, com um pouco mais de empatia, onde as pessoas elas vão se ajudar um pouco mais, onde vão pensar um pouco mais um no outro. Então, a gente está passando por esse processo agora, por isso que tá essa loucura que tá, né? É pai fazendo mal para filho, essa violência, essa coisa. Por quê? Porque a gente está passando por esse momento de transição. Por isso que, né, até, enfim, na Bíblia, né, falavam sobre o fim dos tempos, não falavam alguma coisa, apocalipse, alguma coisa assim, né? Isso. Dentro, para nós espiritualistas, esse
né, esse fim do mundo, é esse fim do mundo dessa era de provas e expiações para a gente galgar para um planeta mais pacífico. Ou seja, que a gente vai ter mais paz. Então, as consciências que estão descendo, né, que são os nossos filhos, nossos netos, nossas próximas gerações, já são consciências um pouco mais pacíficas, que estão descendo justamente para ajudar neste processo de transição planetária. Então, quando você me pergunta, né, como está a mentalidade hoje, né, como está o emocional, hoje nós estamos aqui e eu considero todos nós, todo mundo, farinha do mesmo saco, não existe mais evoluído nem menos evoluído, todo mundo, nós estamos nos curando. Então, ou seja, isso significa que nós estamos doentes, mas existe um propósito por trás disso, lembra, né, Dani, que a gente já falou, para a gente se curar. Então, hoje a humanidade se encontra doente e é fácil da gente perceber pelo comportamento que a gente observa no nosso dia a dia. Por tanta violência, por tanta agressividade, por tanta competição, né? Mas que tudo isso faz parte do nosso projeto kármico, que a gente já sabia antes de vir aqui, mas a gente não se lembra, para o nosso processo de aprendizado e de evolução. Hoje a humanidade se encontra doente, mas buscando processo de expansão consciencial e de cura dentro de si. Que legal. Agora me diz assim, como você consegue administrar o seu papel de psicóloga, de mãe, de filha, palestrante, porque ela é uma extraordinária palestrante. Como que você consegue fazer várias funções? Não consigo. Mentira! Não consigo. Eu acredito que é assim, né? Eu penso que tudo é uma questão de a gente se organizar, né? Eu acho que a organização, ela traz a questão da disciplina. E a gente vai se habituando também, né? Então, olha, por exemplo, se eu tenho tal coisa para fazer durante a semana, né, no meu funcionamento eu sou assim, né, Dani? Que eu trabalho com agenda, né? Olha, eu vou levar o meu filho para a escola a tal horário, vou atender de tal a tal horário, esse horário é para mim, para eu me cuidar, esse horário é para minha espiritualidade, esse horário é para isso, né? Não que a gente vai viver sempre se programando, não é isso, mas eu acredito que a questão da organização leva a disciplina e aí as coisas fluem com mais, né, com mais facilidade. Porém, Dani, eu penso assim, ó, principalmente depois que a gente vira mãe, a gente já vive num mundo que demanda muito da gente, né? E eu penso que a gente não precisa dar conta de tudo. É verdade. Não, você não precisa dar conta de tudo, tá tudo bem. Se faz um fardo, né? Uma coisa pesada, até porque é sobre-humano, você não consegue, é muita coisa, sabe? Então, de você trabalhar o teu pensamento, poxa, eu fiz isso aqui hoje, legal. Mas se eu não conseguir, deixa para amanhã, tá tudo bem, a gente trazer mais leveza. Você não precisa dar conta de tudo. Isso é sensacional, porque a mulher, ela sente que ela tem um fardo maior. Sim. O homem no pesado no sentido do trabalho braçal. Sim. E a mulher, são infinitas tarefas, múltiplas tarefas. E ela pode fazer o que ela quer, ela pode ser quem ela quiser, dentro do padrão que ela decidiu ali, mas ela tem que dar conta do básico, que é a casa, a família, que já ocupa muito tempo, né? Mas vida, já é uma forma de trabalho, né? Com certeza. E claro que, né, a mulher sabe, ela consegue ali edificar seu lar, cuidar da sua família, dos seus filhos. Eu sei que é muito importante a nossa base, a família. Não adianta você ficar conquistando tudo e perder o principal, né? A sua estrutura. Quer tua família, são os teus filhos, teu marido, tua esposa, né? Porque tem gente que chega num certo nível da vida e a família não serve mais. Eu cheguei até aqui, né? Sim. E não tem sentido você conquistar grandes coisas, chegar nesse patamar e não usufruir com aqueles que te apoiaram a chegar lá, que foram a tua base. Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, para a mulher em si, fica essa estrutura familiar como algo fixo. Aconteça o que acontecer, você tem que, né? Já faz parte da gente respirar, né? Ali é nosso, né? E às vezes também é puxado, porque ainda bem que nos tempos atuais os homens têm ajudado muito, né? A cozinhar,
a cuidar da casa, da criança, né? Diferente dos homens antigos, né? Sim. Era machismo, antigamente um homem lava a louça e hoje não. Então, assim, vamos torcer, vamos ali estruturar esses homens para que fique cada vez mais leve e trabalharmos todos em equipe. Perfeito, Né? Dani. Fica mais leve. Perfeito, exatamente. Então, isso que você falou, né, é real, né? Existe uma reconfiguração aí, né, dos papéis dentro da família, no sentido do casamento, né? Onde tinha muito essa questão já desde lá de trás, né, da mulher, que ela tinha que cuidar da casa, dos filhos. E isso, se a gente for pensar, desde a era primitiva, né? Porque ficava cuidando ali, né? Do manual melhor. Exatamente. O homem que saía para caçar, era essa coisa mais braçal, essa coisa mais de proteção, né? E a mulher ficava ali preparando o alimento. Do homem, né? Exato. Então a gente traz isso dentro do nosso inconsciente coletivo, inclusive falando, né, de inconsciente coletivo. Mas eu penso que isso está mudando muito, né? Os papéis, eles, né, estão se reconfigurando e eu acho que isso é importante. Mas ainda assim, eu acredito que a mulher, ela tem essa sobrecarga, que leva uma ansiedade, né, também. Porque ela também tem sonhos e objetivos. Exatamente. Ela quer se sentir realizada, capaz, construir algo, não só para ela, mas para a família, deixar como herança para os filhos. Perfeito. Ela quer também prover, não talvez embora hoje muitas mulheres sustentam seus lares sozinhas, né? São pais e mães, mas não que ela queira chegar nesse ponto para manter o lar sozinha, mas eu acredito que ela só quer se sentir útil e realizada, não só dentro de casa, Exatamente. mas por onde ela passar, até onde alcançar. Assim, como esse podcast, esse trabalho, esse bate-papo aqui, nós queremos que vá o mais longe possível essa conversa. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Dessa maneira, né? Perfeito. Que maravilha. Agora você precisa me dar uma dica. Eu sei que não é fácil trabalhar com pessoas. Como eu acabei de dizer, tenho aí uma equipe na empresa de cosméticos, trabalho com liderança. Você tem aí um grupo infinito de pacientes, sem contar alunos das suas palestras e novidades que vêm por aí. Não é fácil cuidar dos outros e cuidar de nós mesmos. Como que você faz para você, na tua mente, no teu coração, como você faz para manter essa calma, esse equilíbrio, estar estruturada para alguém que não está estruturado? Como você consegue cuidar de você? O que você faz para se manter bem, para cuidar daquele que não está bem? Perfeito, Dani. Na verdade, assim, né, quando a gente olha para um profissional psicólogo, né, um profissional, até mesmo um médico, né, enfim, a sociedade, ela tem uma crença de que a gente não tem problemas. E eu digo que a gente tem mais problemas do que vocês, né? Porque antes de ser profissional, nós somos seres humanos. Então, o que eu faço é o que as pessoas fazem. As pessoas não buscam um profissional psicólogo. Eu também faço a minha terapia. Eu também faço minhas terapias holísticas, né? Exatamente. Então, nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa. A gente sofre como qualquer outra pessoa e a gente tem problemas, né, pessoais, familiares, como qualquer um de vocês. Então, a gente também passa por esse processo. Então, por exemplo, a terapia, terapias holísticas, e uma coisa que me fortalece muito, que eu digo que é a estrutura, né, da minha vida, eu falo que é o sentido da minha vida, que é onde eu me descobri, é a própria espiritualidade. Espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, eu tô falando com a minha conexão com o meu divino. Sim, a minha conexão com Deus. Sim, é alimentar isso diariamente. Verdade. Falou tudo. Falou tudo. Eu também faço com você. Procuro o tempo todo, né? Porque a gente sabe que não é fácil viver um dia inteiro. São vários leões num dia só. Perfeito. E eu não sei você, mas trabalhar com pessoas, pega um pouquinho aqui, um pouquinho. Depois, no fim do dia, a conta fica grande.
É muita coisa, é muita informação, embora seja um prazer e fazemos com amor. Claro, sem Mas dúvida nenhuma. não deixe de pegar um pouquinho do pedacinho do fardo de cada um. E quando o meu tá cheio, cansado, que parece que, né, chega uma hora que todo mundo tem seu limite. Sim. Além de fazer o que você disse, essa conexão, essa oração, e chorar e descarregar, cada um tem o seu momento. Perfeito. Eu gosto muito também de me ausentar. Eu também. Eu amo me desconectar da Terra. Desligo ali a internet. E se for urgente, alguém vai ligar, mas nos dias de hoje ninguém liga. E eu posso te explicar o porquê desse comportamento seu depois? Ai, Deus. Eu preciso esvaziar um pouco, parar de receber notícia, informação, seja o que for. Mesmo que for bate-papo para mim, eu preciso parar um pouco, esvaziar, descansar. É igual a pilha, vai descarregando para depois me conectar de novo. Então, além da oração, que para mim é um ponto muito forte, né? Às vezes a oração é maravilhosa, às vezes é só choro. Eu, Dani, me alivio muito chorando. Cada um tem a sua forma de se expressar, desde criança. Só assim, minha mãe falava, essa menina é uma manteiga derretida. Era sempre assim, porque não podia fazer nada que eu chorava. Então, assim, gosto muito. Eu acho que quando eu choro pra valer, eu me sinto tão leve que parece que eu tô flutuando. Yeah. E não necessariamente eu tenho que falar pra você o que eu tô sentindo e descarregar em palavras, não. Eu me sinto bem no lágrimas, mas eu não estou ofendida, tá tudo bem, só preciso aliviar. E também, Dani. Me desconectar um pouco, porque como eu trabalho com mídia, com pessoas, é o tempo inteiro, né? O WhatsApp, nossa, enfim, vai bombando. Aí eu pego e dou uma... Não, hoje é o dia de eu descansar. Você com você mesma, né? Eu mesmo. Perfeito. Faço o que eu amo naquele dia. E gosto muito de coisas que não tem relação nenhuma com a conexão com a internet. Gosto de jardim, gosto das minhas... Menina, eu tava pensando nisso agora. Você acredita que eu ia te falar isso? Amo. Meu pé no chão. Faz uma academia, uma esteira, vai andando. Lá no nosso bairro, nós moramos no mesmo bairro. Lá no nosso bairro tem um bosque lindo, né? E tem os canteiros, assim, a coisa mais linda. E logo pela manhã, ou no final da tarde, aquele vento suave. Exatamente. Você vai, parece estar flutuando. Isso também é um alívio, eu gosto. Sai a energia, assim, andando, né? Atividade física, chorando, plantas, qualquer coisa que não tem nada a ver com a internet e esse mundo. E essa troca energética. Voltar à moda antiga, precisar pilotar o fogão à moda antiga, tudo que tenha relacionado a um manual, né? Exato. Eu gosto. Essa seria a dica que você me daria? Eu tenho mais, porque se tiver, pode falar. Ô Dani, então, já fazendo uma ponte, né, com isso que você tá falando, né? Eu sou exatamente como você, então, assim, eu lido com muitas pessoas durante o dia, né? Então, são muitos pacientes, além dos cursos, das palestras, né? Enfim. E vamos pensar de uma forma energética, né? Nós somos energia, então nós temos aqui o nosso campo energético, que a gente faz a troca energética. O meu campo energético, ele tá conversando com o seu. Como tudo na natureza tende a se equilibrar, eu estou fazendo uma troca energética com você neste momento. Sem você perceber e sem eu ter consciência disso também. Então, como que a gente faz a qualidade do nosso campo energético? Por meio dos nossos pensamentos e emoções. Eu costumo dizer que pessoas mais sensitivas captam mais a energia das outras pessoas. E quando você lida muito com muitas pessoas, né, com um número muito grande de pessoas no seu dia a dia, é natural, muitas vezes, dessas pessoas até que são mais sensitivas, elas se isolarem. Eu me isolo, exatamente como você faz. Então, eu gosto de ficar na minha casa, às vezes sem ninguém mesmo. Sem meu esposo, sem meu filho, eu vou acendo incenso, eu converso com as minhas plantas, eu gosto de regar minhas plantas, eu ando descalça. Por quê? Você não está em contato com o campo do outro, porque o outro deixa a sujeirinha dele em você, entende? Então vai acumulando. E isso é tão sério, Dani, tão sério, as pessoas ainda não estão conscientes disso, dessa troca energética, é tão sério que a gente pega as emoções das outras pessoas pra gente. Você já acordou num dia assim, nossa, muito bem, eu tô muito pra cima, e você encontrou tal pessoa, você tá, e nossa, coisa estranha, uma coisa, sabe?
É verdade mesmo. Faz sentido pra Claro, você? bastou ligar a internet, o WhatsApp, carregar e você abrir um áudio que pronto. Exatamente. Por que eu abri aquele áudio? Mas eu não sabia que ia dizer. E se eu soubesse? Exatamente. Realmente. E então, o que acontece? Quando a gente se isola, eu não estou em contato com o campo do outro, com as emoções do outro. Então, eu estou fazendo o quê? A natureza é uma forma de transmutar as nossas energias, né? Então, a gente transmuta energia por várias formas, por meio da oração, por meio da cristaloterapia com os cristais, por meio da própria natureza. Por isso que quando a gente vai numa cachoeira, a gente entra em contato com as árvores, a gente vai na praia, é tudo natureza. Alivia, Te limpa, não é? A gente está falando dessa parte mais energética. Então, por isso que a gente se isola. Por quê? Porque a gente está se limpando, se recarregando. Então, não tem mais ninguém por isso. E a gente se sente bem. Nossa, perfeita colocação. Tem total sentido. Amo uma cachoeira. Tá vendo? Exato, Exato. porque eu sei como eu vou voltar depois que Exatamente, é por isso. Ô, Cá, me conta, quais são os seus sonhos? Dani, eu tenho sonhos. Claro que eu tenho um sonho de... sonhos normais de qualquer pessoa, de ter uma casa melhor, de dar um futuro bacana para o meu filho. Mas, sinceramente, o meu maior sonho é que o divino me use como ferramenta, dentro do conhecimento que eu tenho, para ajudar no processo de expansão consciencial das pessoas e de cura. Eu desejo muito, no meu coração, que a humanidade consiga passar por esse momento tão desafiador que a gente está passando. Esse é o meu sonho maior. E deixar um legado, né? Porque acaba deixando um legado. Exato. Eu digo assim que você é um pedacinho de luz. E quando você se acende, que isso começa por dentro, não é por fora. Por isso que o autoconhecimento fala auto, eu. Quando a gente acende a nossa luz, a gente brilha tudo ao nosso redor. E a gente começa a iluminar outras pessoas também. E aí, quando a outra pessoa se ilumina, ela ilumina quem está ao redor dela. E eu digo que a gente tem que ser luz, iluminando o coração das pessoas hoje, aqui e agora. Com certeza, extraordinário. Isso significa que, eu não sei se eu vou responder a próxima pergunta, tomara que não, tá? A base e o fundamento do seu propósito de vida, que já está dentro de você, é o amor, porque só o amor é capaz de fazer tantas coisas, né? Dani, você falou tudo, é o amor. E, para mim, falando de uma consciência maior, que cada um vai entender e nomear de uma forma diferente, mas eu vou utilizar o nome de Deus. Para mim, Deus é o amor. Sim. E nós somos uma pequena partícula de Deus hoje aqui, nós somos seus filhos hoje aqui. Então, nós temos o amor dentro da gente. Por mais que o homem, ele tem esse momento de sombras, de ódio, que também é importante para a evolução, mas no fundo, na real, ele é só o amor. Porque é Deus habitando hoje aqui e agora dentro de nós. E até mesmo, já que você entrou nesse assunto, até mesmo na palavra diz que o maior dom de todos é o amor. Não tem nada que supere o amor, não tem nada que seja maior do que o amor. A não ser Deus, que é amor. Eu concordo totalmente com você, exatamente. E, Cá, eu já encontrei aqui a resposta, mas eu não vou falar, vou deixar para ela. Óbvio, né? Aquela que quer falar mais. Fale, Dani, fale, por favor. Você vai poder responder melhor do que eu, tá? Mas, lógico que eu já anotei. Quem está nos assistindo já anotou também. Mas qual é seu diferencial? Tá certo. Bom, vamos lá, né? O meu diferencial, Dani, como profissional, né? Na verdade, a gente... quando a gente se forma dentro da psicologia, né? Ou dentro de qualquer outra profissão aí, né? Que eu costumo utilizar termos profissões terrenas, né? A gente se depara com um limite, né? Eu costumo entender o ser humano como um ser holístico. O que é um ser holístico? Que ele é inteiro, ou seja, ele ultrapassa, transcende a matéria.
que é só o quê? O nosso corpo físico, que é o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos físicos. Então, nós somos muito mais que isso, né? Então, a gente tem a parte energética, que está aí a medicina, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, para falar sobre isso. Quando a gente vai estudar sobre os corpos sutis, nós temos vários corpos, né? Linhas vão dizer que são 7, outras vão dizer que são 5. Mas nós somos energia. Nós somos uma consciência. Nós somos a espiritualidade. Então, eu tenho a minha formação em psicóloga, porém, eu comecei a observar que eu chegava até determinado ponto. E que a pessoa não era só aquilo. E que eu não ia conseguir ajudar a pessoa só com aquele conhecimento. Então, foi por isso que eu resolvi fazer outros cursos como terapeuta holística, que trabalha mais essa parte energética. Sou espiritualista, que trabalha esse estágio de consciência e tudo isso que a gente já está conversando. E também, eu nunca falei isso, né? Mas aqui estamos falando. Eu venho vivenciando muitas coisas, né, desde que eu falei para você, desde muito nova, que eu só fui encontrar respostas, Dani, dentro da própria espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não é religião. Sim. E aí, muitas das minhas questões, muitos dos meus sofrimentos só fizeram sentido. E muito do que ocorre comigo dentro da minha própria sensibilidade. Eu tenho uma sensibilidade que nunca é uma formação assim que é mais terrena, limitante, soube me falar. Sim. Dentro de terapias holísticas, dentro desse mundo energético, espiritual, eu consegui me entender. E me entendendo, eu consigo ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo processo, mas não sabem que passam. Então, eu acredito que o meu maior diferencial seja esse. Entender o ser humano como um ser holístico, além do físico, como um ser físico, mental, espiritual. Que legal, né? Como você falou, né? É limitado. Isso. Ser humano terreno é limitado, até certo ponto. Outro ponto, né? Tem coisa que nem todo mundo vai conseguir realmente te ensinar, te instruir na prática, não em palavras, mas ali na praticidade. Que legal. É assim você atende um ser humano por completo, né? Isso, exatamente. Holisticamente, perfeito. Legal. Ká, agora já estamos chegando, infelizmente, ao final. Tá muito bom esse papo, muito rico, mas eu preciso que você deixe um recado especial para todo mundo, dando dicas para todo mundo que está nos assistindo, ligadinhos aí. Dê dicas para essas pessoas que precisam se fortalecer, ter uma mente forte e blindada, e também deixar aquela frase maravilhosa que você sempre deixa nos seus trabalhos aí de palestra, que é uma frase assim realmente inspiradora, que tem um grande significado. Sem dúvida nenhuma. Dani, com relação à questão das dicas, né, eu acredito que para a gente seguir o nosso propósito, seguir o nosso caminho, ter uma mente blindada, como você falou, né? O primeiro passo é a gente caminhar para o nosso autoconhecimento. Claramente que eu sou suspeita em falar isso, mas eu penso que se a gente não se conhecer, a gente não entende o que a gente está fazendo aqui. E aí isso vai trazer muitas frustrações, muitas infelicidades, e você vai deixar de viver uma vida, a oportunidade hoje aqui, sendo que você poderia se realinhar com o teu propósito de alma, com a tua conexão dentro deste processo aqui e agora. Então, o autoconhecimento, nós temos vários caminhos, várias ferramentas que podem nos levar. Então, a gente pode ver qual que é o melhor para a gente. A gente tem psicoterapias, a gente tem terapias, a gente tem a religião, a gente tem a espiritualidade, né? Então, são infinitos os caminhos que vão nos levar para o nosso autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente conhece a tudo mais. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é essa. A verdade é a gente se reconectar com a gente mesmo, descobrir quem somos nós. E a gente se perguntar, olhar no espelho, sinceramente dizer quem sou eu. É verdade. Quem sou eu?
Então, uma das dicas que eu daria é a busca do próprio autoconhecimento, essa viagem maravilhosa e transformadora dentro do nosso interior. Outra dica, Dani, que eu posso dar para vocês, que é de extrema importância, é a conexão com a espiritualidade. Eu acho que um caminho lado a lado. É o autoconhecimento. E autoconhecimento é espiritualidade, espiritualidade é autoconhecimento, e não tem como muita gente fugir disso. Sim. Então, você se conectar com algo que alimente além do teu corpo físico. Assim como a gente cuida do nosso corpo indo na academia, fazendo uma alimentação, a gente cuida da nossa mente buscando essas ferramentas, né, que nos auxiliam no nosso processo de evolução mental. A gente fazer essa conexão com o nosso energético espiritual, para que a gente possa estar alinhado, mais uma vez, a gente descobrir e a gente se sentir bem com a gente mesmo aqui. É tão doce ouvir ela dizer, né? E assim, eu quero dar uma pausa no autoconhecimento, porque eu escutei muito uma única pessoa falar assim para mim durante anos. A mesma pessoa durante anos dizia assim para mim: Dani, você não se conhece. Aí eu pensava, mas eu deveria? Eu não tinha entendimento. Dani, você não se conhece, porque o dia que você se conhecer, ninguém mais vai te parar. Exatamente, Dani. E aí eu, no começo, achei estranho, né? Como assim me autoconhecer? Eu nunca fui ensinada, como você disse aqui, a se conhecer e dar as nossas próprias emoções, enfim. E aí eu falei, tá, mas primeiro eu ouvi muito, para depois despertar. Quando eu despertei, eu busquei, eu falei, bom, eu não sei como fazer isso. Eu nem sabia também que na psicologia ajudava isso. Eu ainda estava num caminho de descoberta. Perfeito. Eu falei, bom, então eu vou recorrer à espiritualidade, à oração. Tá vendo? Eu falei, é o único caminho. O caminho, tá vendo? Exatamente. Eu sei que vai dar certo. Depois eu fui descobrindo também no meio do caminho que tem muitos conteúdos que nos ajudam também. Mas eu comecei por aquilo que eu tinha nas mãos. Então eu fui na oração, Senhor, me ajuda a descobrir quem eu sou. Aí, nessa descoberta, eu descobria que quando eu perguntava, por exemplo, para alguém assim, olha, vamos supor que eu pergunto para você, Carol, quem é fulano? Aí tá na ponta da língua para falar quem é fulano, né? Aí se eu falo, Carol, quem é você? Exatamente. Aí para e fica olhando pra minha cara. Se eu falar assim, Carol, me fala 5 defeitos seus, já tá na ponta da língua. Carol, me fale 3 qualidades, você não sabia me responder. Justamente. Então, eu vi que eu não era a única pessoa que não se conhecia. Eu falei, peraí, a maioria não se conhece. Por isso que as pessoas têm a crise de identidade. Isso, Dani, perfeito. A crise existencial. O que eu vim, pra onde que eu vou, o que eu tô fazendo aqui, quem sou eu. Vim fazer o quê? Exatamente. Qual é o meu propósito de vida? O que eu gostaria de fazer por mim mesma? Justamente. Sabe uma pergunta simples? Cuidei da casa, da família, a vida inteira, filho. Aí chegou uma hora da vida e por você fez o quê? Fica perdido, não sabe responder. Exato. Fez tanto pelo outro, não fez nada por si. Exatamente. E aí, assim, lógico que eu ainda estou no processo de descoberta, não descobri tudo não, mas eu vou compartilhar o que aconteceu. Quando eu comecei nesse processo, fui na oração e tal, porque parece ter uma cegueira, e essa cegueira ela tem que ser tirada, para você começar a abrir a mente, né? Coração, entendimento, e eu percebi que eu comecei a me fortalecer como ser humano, me fortalecer espiritualmente. Perfeito. Eu comecei a descobrir do que eu sou capaz de fazer, descobri também o que eu ainda não sou capaz de fazer e nem também aquilo que eu fui chamada a fazer, porque nem tudo eu devo fazer na vida, né? Tem gente que quer fazer aquilo que não tem um chamado, aquilo que não está imposto a fazer, por isso que sofre. Perfeito, Dani. Eu falei, não, isso aqui não compete a mim, então isso aqui compete, e eu fui me fortalecendo, cara, e fui adquirindo mais conhecimento. Eu fui me levando. Parece que você tá no chão, alguém jogou um monte de terra, e devagar, conforme você vai se conhecendo, você vai tirando um punhadinho de cima de você e vai se levantando. A hora que aquele monte de terra, eu falo da terra porque ela é mais pesada, aquela terra ela vai saindo, você vai se sentindo leve e vai se levantando até você ficar em pé e forte. E vai vendo a luz, né?
Exatamente. E quando eu fui percorrendo esse caminho, tudo começou a se tornar mais claro para mim. E eu fui chegando muito mais rápido no meu objetivo. Por quê? Porque eu fui despertando os dons e habilidades que haviam dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. Perfeito, Dani. E aí tem gente que fala assim, Dani, em tão pouco tempo, em 1 ano, 2 anos, você evoluiu tanto. Nossa, você cresceu muito. Porque eu parei a minha vida e falei, não, ser humano, olha para si. Parei de olhar para os outros, parei de querer fazer pelos outros, até na hora de orar. Parei de orar pelos outros e comecei a me ajudar. Porque como eu vou ajudar o outro se eu não consigo me ajudar? É a historinha do avião, né, Dani? Se começa a dar um pane no avião, né, a gente não pode pegar a máscara primeiro e colocar no outro. A gente tem que colocar em nós para depois colocar no outro. Então a gente tem que fazer esse processo começando pela gente, esse autocuidado, né? E foi aonde que eu fui me apaixonando por mim mesma. Ai, que lindo. Não é uma coisa que, a Daniela tá se achando. Não é egóica. Não é egóica, é de alma. É de essência, né? E ali eu entendo. E foi onde que eu realmente cresci em pouco tempo. Eu acredito. Como ser humano. Porque Acredito. o resto é consequência do seu crescimento. Exatamente. Mídia, trabalho, parcerias, dinheiro, é consequência. Dani, você falou tudo e você trouxe uma chave, assim, estrondosa agora, né? As pessoas, elas querem sucesso. As pessoas, elas querem prosperidade. As pessoas, elas querem crescimento. Mas nada disso vai acontecer se você não tiver autoconhecimento. É impossível. É impossível. Mas eu vou falar na prática o que você acabou de dizer. Antes desse conhecimento, eu queria fazer para ser reconhecida, agradar os outros ou ser vista. E eu não era, óbvio que eu não era. E eu me frustrava, é lógico que eu me frustrava. Não tinha lógica o meu entendimento. Aí depois do processo de autoconhecimento, que aí os outros já não me interessava mais, somente a mim. Sim. Aí eu comecei a focar em mim, no meu trabalho, no desenvolvimento, na linguagem, no corporal, tudo mais. Tudo que eu queria ser, ou tudo que eu precisava ser. E comecei, porque eu falo que a excelência, ela vem de tanto fazer. Porque tem gente que já quer fazer, já quer ser excelente. Ninguém quer ser iniciante, né? E aí veio a excelência, veio. Então, aí veio a consequência. Então, aquilo que eu queria lá atrás, eu só consegui depois que eu parei de me importar com os outros. Isso. Comecei a se importar comigo e crescer. Isso. E o resto foi consequência. Então, hoje tem pessoas que admiram, elogiam, mas já não me pega tanto. Me pegaria lá atrás, quando eu não tinha conhecimento. Exato. O tempo da ignorância, o ego, né? O ego. Perfeito. Então, hoje, tudo tranquilo, né? Exatamente. Aí você, né, tocou num ponto que tudo isso começou, né? O autoconhecimento começou para você na questão da espiritualidade, certo? Sim. Você buscou, né? Oração, isso. E aí eu costumo fazer um link com uma frase que fala assim, ó: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Eu ia dizer, mas eu acho que o senhor falou, fica quieto que agora quem vai dizer isso é ela. Isso. Maravilhoso. Agora encerra para nós com a frase do seu coração e a explicação. Sim, exatamente, Dani. Eu vejo que as pessoas, né, como você disse, a gente tem essa necessidade de aprovação do outro, né? A gente quer agradar o outro, a gente é condicionado e programado para o outro, para fora, principalmente dentro da nossa sociedade, né, mais ocidental. Então, a gente espera o reconhecimento do outro, a gente espera o acreditar do outro. E eu tenho algo comigo porque eu vivenciei isso, né? Então, como eu falei para você, desde muito nova, eu tive vários desafios, vários sofrimentos familiares, enfim. Onde eu não tive nenhum tipo de suporte, onde eu não tive, assim, não assim, né, generalizando, mas assim, muitas vezes eu me senti desamparada e vulnerável, acho que por isso deste trabalho. Porque, às vezes, você tem alguém do teu lado, a pessoa, só de você saber que a pessoa tá do teu lado, você faz coisas milagrosas. A pessoa não precisa nem te falar nada, mas você sabe que tem uma pessoa ali que vai, né? E muitas vezes a gente fica esperando as pessoas acreditarem na gente também. E eu digo assim, Dani, a gente não precisa esperar o outro acreditar em nós. Nós acreditarmos em nós é o suficiente.
Então, quando a gente fica nesse processo de esperar o reconhecimento, a gente esperar a consideração, a gente esperar a ajuda, esse processo de espera, a gente está dando passos contrários. E sem contar a frustração, né? A frustração, justamente o sentimento de frustração. E eu digo que assim, ó, quando você faz esse processo todo que a gente conversou hoje, do autoconhecimento, da busca da expansão consciencial, da espiritualidade, do quem sou eu, você acaba descobrindo algo maravilhoso. Você acaba descobrindo que Deus habita dentro de você. E se Ele está junto com você, você não precisa de mais nada. É só você acreditar em você e seguir adiante, que coisas milagrosas acontecerão. Realmente é tudo que você disse. É inacreditável, né? Essa busca, ela é profunda. Não tem como explicar, a não ser que você comece realmente a buscar. Já deixando saudades. Já temos que encerrar, mas foi um papo riquíssimo, maravilhoso. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a tua casa, seus negócios e muito a nós, amém. E muito a sua vida para continuar ajudando quem precisa. E você também, porque você não está aqui por acaso, e nós não estamos falando disso por acaso. É verdade. Deus abençoe a todos nós. Obrigada, pessoal. Beijo.